Sustentabilidade no agronegócio é, antes de qualquer coisa, uma questão de sobrevivência. Não há vida longa em terras onde produção e preservação não se equilibram. E o produtor rural conhece bem essa relação, porque se preservar exige investimento, deixar de preservar custa muito mais. Um estudo da Embrapa Territorial, com base no banco de dados do Cadastro Ambiental Rural, mostra que as áreas reservadas para manutenção de vegetação nativa nas terras de agricultores e pecuaristas somam 218 milhões de hectares, ou seja, 25% do território nacional. O valor patrimonial desse espaço é ainda mais impactante, passa de 3 trilhões de reais. Os top farmers fortalecem essa estatística investindo tempo e dinheiro para garantir os processos mais eficientes de produzir, com sustentabilidade ambiental, econômica e social. Caio Penido, que abriu nossa segunda temporada, foi além, se tornou um porta-voz do agroambientalismo. O Brasil tem mais de 60% do seu território com cobertura vegetal nativa, rica em biodiversidade. Diferente de outros países que deixaram as áreas com biodiversidade, são áreas improdutivas. Sou um pecuarista, sou um produtor rural, mas que está dedicando parte do tempo para contar para o mundo essa versão nossa da história, né? Desde 2016, comparava o Brasil com os outros países, cobertura vegetal. Eu não tinha muita credibilidade. Imagina, você está falando isso porque você é produtor. Daí depois que a Embrapa Territorial fez o estudo e depois a NASA, precisa vir a NASA para comprovar esses dados, daí eu acho que pulverizou. Caio Penido também tem confirmado a diferença que faz ter um produtor rural falando sobre a relação do agronegócio brasileiro com o meio ambiente, dentro e fora do Brasil. O discurso da sustentabilidade brasileira tem uma visão muito do lado ambiental. Eu acho que distorce um pouco. Essa visão de quem está no campo é muito importante. Então, quer dizer, se você falar não vou participar desses fóruns, isso não leva a nada, termina que as decisões são tomadas ali. E se você não está participando, a informação que vai foi a informação que foi decidida sem a sua presença. O agronegócio brasileiro também se tornou uma referência de sustentabilidade porque tem gente trabalhando nisso há muito tempo. É o caso do Frank Dijkstra, o embaixador do plantio direto no Brasil. Chegou por aqui ainda criança, no final dos anos 40, vindo da Holanda com a família. Com 17 anos já começava a plantar suas lavouras e precisou aprender muito até encontrar o melhor caminho. Eu tinha que achar uma solução de sobreviver nessas terras. Daí entrei com trigo e soja e começamos a arrendar terras também para trigo e soja. Parecia maravilha, duas culturas que podia ser uma rotação, mas não era. A degradação foi acelerada 4 vezes mais rápido do que se fosse uma cultura por ano só. Em 72 fui para os Estados Unidos ver plantio direto também e realmente me convenceu, não. O negócio é partir para não movimentar mais o solo. Arado na Francana, hoje, é apenas uma referência histórica. Desde que começou o plantio direto na fazenda, em 1976, Dijkstra só reforça a teoria de que cuidar da terra é um processo longo, que envolve muitas ações, mas que traz diversos benefícios. O arado nos ensinou como não fazer as coisas. Não somos radicais em condenar um arado, de repente pode ser necessário. Mas eu considero arar terra uma cirurgia. O plantio direto isoladamente ele não vai funcionar também, sem rotação de cultura, etc. Então é um sistema de produção que ele tem que aderir. É muito importante ganhar dinheiro, mas não podemos secar a fonte. Outra maneira de expandir as boas práticas agrícolas é semeando informações. Esse é um compromisso comum aos top farmers. Você tem o conhecimento, você tem que repassar esse conhecimento para outros. Nós temos um projeto, né, de conservação de solos aqui na fazenda que se tornou uma referência. Então nós recebemos turmas para mostrar todo esse nosso trabalho. Uma das maiores dificuldades era o controle da erosão. Vinha de um sistema convencional, as áreas eram aradas, eram gradeadas, não existia todo esse conservacionismo, essa estrutura de solo e essa tecnologia que a gente tem hoje. E na época, então, se iniciou com culturas de inverno, se fazia culturas de cobertura, se fez a correção desse solo
para então iniciar posteriormente com as culturas de verão, que era o foco principal desde aquela época, né? O maior patrimônio é o solo. Máquina vocês trocam, armazém vocês constroem novos. Mas se um dia vocês perderem a camada de ouro, que é o nosso solo, que vocês estão perdendo não só nutrientes, mas é o dinheiro que está indo embora da empresa. Nas terras dos top farmers, ser sustentável é também ter o melhor aproveitamento de cada atividade. No caso da Sequita Agronegócios, por exemplo, a produção de leite, que hoje é o segundo negócio mais importante da empresa, surgiu apenas para adubar a agricultura. O grande objetivo dessa nova atividade era aproveitar os dejetos. A gente pensou como a gente poderia fazer para melhorar o solo, né, utilizando matéria orgânica e ter essa redução do uso dos químicos, né? Então, seria a questão de um adubo orgânico. Coleta todo esse dejeto, a parte sólida a gente leva para um pátio de compostagem, retorna isso para as lavouras, e a parte líquida, ela passa por um biodigestor, ele gera gás, que gera energia, e depois que sai do biodigestor a parte líquida, a gente também leva nas lavouras, que na verdade é o produto que tem uma quantidade de nutrientes muito maior. Da mesma maneira que a gente está aproveitando esses dejetos que poderiam ser um problema, também da mesma maneira, as hortaliças que no mercado não se aceita, a gente traz para a pecuária e serve de alimento para os animais, né? E com isso também a gente tem um custo mais barato de alimentação. Pedro Paulo Diniz também apostou nessa integração das atividades, desde o comecinho do projeto da Fazenda da Toca, em Itirapina, no interior paulista, e foi aprendendo com a própria natureza como cuidar bem da produção. O conceito inicial foi sempre a gente ter unidades de produção que tinham sinergia com as outras, né? Nos ovos orgânicos a gente tem todo o esterco de galinha que vai para as áreas de fruticultura. Primeiro a gente teve uma conversão dos pomares convencionais que a gente tinha, principalmente de laranja e limão, tangerina, para a produção orgânica, e começou a ver e entender os sistemas agroflorestais. A gente tem tentado entender quais são os fatores gratuitos da natureza que otimiza custos e te dá uma produtividade maior. O sucesso para mim é que o Brasil inteiro vire uma agricultura regenerativa. E para inspirar, a gente precisa ser um ótimo negócio, financeiramente saudável, socialmente justo e bom para todo mundo que está ligado, e para o planeta tem que ser regenerativo. Duas coisas que não cabem na mesma frase são sustentabilidade e desperdício de água. O que vimos nas plantações de tomate do Edson Trebeschi, em Araguari, no Triângulo Mineiro, é um bom exemplo de como cuidar dessa relação. Plano e altimétrico são feitos através de drones, isso gera os mapas de plantio, mas você já tem aí todo um levantamento do que você vai precisar de complementar de acordo com a variedade, com a idade da planta, na fertirrigação. Nós trabalhamos muito também o manejo adequado da água, o manejo adequado da irrigação, para que você tenha a umidade do solo, né? Não em excesso e não em falta. « 100% das estufas da Trebeschi nós captamos água de chuva. Nós não utilizamos praticamente água de poços artesianos, de rios, e sim a água captada no período chuvoso. Todo o sistema de irrigação e fertirrigação são automatizados. Um software que ele faz a leitura da necessidade ideal de água e de nutrientes para cada estufa e para cada idade de planta. Se a gente de repente vê uma chuva de 20 milímetros, passa despercebido. Mas quando você tem uma estrutura para captar 20 milímetros, isso significa muito, são 20 litros de água por metro quadrado de cobertura. E ao mesmo tempo você está ajudando os recursos naturais a estarem disponibilizados aí para o meio ambiente de um modo geral. Mais do que sustentáveis, esses exemplos todos são parte da sustentação do discurso de Caio Penido na defesa do agroambientalismo brasileiro.
A gente não pode ficar aqui abaixar a cabeça e ficar seguindo a orientação de países que já desmataram tudo e estão querendo fazer o marketing deles em cima da conservação do Brasil. Não, temos que ser parceiros deles, mas temos que liderar essa discussão. Essa pauta é nossa, a gente não pode abrir mão disso.